Oi, gente, tudo bem? Nesta semana, em Minha Fortuna é Te Amar, Verônica assassina Tânia. Vicente briga com Olga por difamar Natália. Regina enfrenta Adriano na cadeia. E não acaba por aí. Mário e Adriano se enfrentam a golpes. Saiba disso e mais a partir de agora, no resumo semanal de 29 de janeiro a 2 de fevereiro. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Teresa diz a Natália que os netos de Dona Margot devem saber sobre sua condição de saúde. Fernanda diz a Vicente que ele não deve se comportar como alguém que não é, e sim buscar um balanço para que ele não perca sua essência. Constanza diz a Andréia que espera que ela tenha inteligência suficiente para saber o que convém para ela. Andréia diz que já aceitou que ela adote seu bebê, mas que se preocupa por sua mãe. Constanza diz que com o tempo irão ver como resolver aquela parte. Regina vai ver a Natália e diz que sente muitas saudades dela e de sua comida. As duas conversam e Regina comenta suas suspeitas em relação ao comportamento de sua tia. Mais tarde, Natália chama Vicente e Benjamin para comerem com ela. Benjamin mostra para Natália um desenho dela, Vicente e ele, juntos como uma família. Mário e Valentina conversam na frente da mecânica. Valentina avista Félix, sem que ele a veja, e se esconde atrás de Mário. Mário quase se afasta e, para impedi-lo, Valentina lhe beija. Andréia visita Adriano na cadeia. Os dois se abraçam. Adriano, cínico, diz que ela não imagina o quanto ele queria vê-la e oferecer uma desculpa pelo que fez. Félix se afasta da rua. Valentina pede desculpas para Mário por sua atitude, mas diz que tinha um homem na rua que não pode vê-la de maneira nenhuma. Ela diz que se aquele homem a localizar, vai matá-la. Cláudio manda uma mensagem de voz para Mário e diz que Adriano pediu a ele seu endereço. Cláudio diz que inventou um endereço qualquer e pede que Mário se cuide, porque isso lhe pareceu suspeito. Adriano, pepino murcho, começa seu teatrinho para convencer Andréia de seu arrependimento. Andréia se comove pela situação do cretino. Adriano diz à filha que Natália deixou claro que o odeia e que deixou de amá-lo, e isso lhe deixou destroçado. Vicente diz a Natália que não se surpreende por ela ter conquistado o coração de Benjamin, pois isso também aconteceu com ele. Ele diz que não pode parar de pensar no beijo deles e pergunta se com ela acontece o mesmo. Natália diz que eles haviam combinado de não falarem o que aconteceu no Vale de Bravo, pois foi um erro. Vicente diz que se for assim os erros, erraria com ela por toda a vida. Andréia diz a Adriano que Regina não quer saber nada dele. Adriano, hipócrita, diz: "Ai meu Deus, o que eu daria para voltar no tempo, para evitar todo o mal que fiz. Como infernos eu fui um imbecil." Andréia diz ao pai que vai ter seu filho. Abalada, ela diz que não quer vê-lo preso ali. Adriano pede que Andréia diga a Natália que ele a ama. Andréia diz a Adriano que, mesmo o adorando, não sabe se pode acreditar em suas palavras. Valentina diz a Mário que tinha um namorado em seu povoado. Era um homem encantador e se apaixonou por ele como um idiota. Ela diz que quando seu avô faleceu, ela ficou muito sozinha, e aí então seu namorado propôs que ela fosse com ele. Valentina diz que foi para Acapulco com ele e revela que seu namorado era dono de um bordel e lhe obrigou a trabalhar. Muito triste, Valentina diz que foi tratada como um objeto e que tentou vendê-la para um amigo. Ela diz que foi agredida, mas um dia seu namorado foi abastecer e aproveitou para fugir. Valentina conta que correu como alma do diabo, mas ele lhe alcançou. Ela diz que conseguiu arranhar o rosto dele e alguns homens o agrediram e ela aproveitou para desaparecer. Natália confessa aos netos de Dona Margot a situação da senhora. Vicente diz aos irmãos que Natália conseguiu um especialista para terem uma segunda opinião sobre o caso da avó. Mário diz a Valentina que aquele infeliz voltou e com certeza não é para nada de bom. Ele estimula que ela lhe denuncie, mas Valentina nega, temendo que coisa pior aconteça. Vicente conversa com Dona Margot sobre sua doença. Ele diz que todos eles estão ali para apoiá-la. E Dona Margot revela que Lúcia lhe acompanhou nas consultas, pois sabia de sua saúde. Valentina diz a Mário que se denunciar o seu ex-namorado poderia piorar as coisas, e ele não sabe do que aquele homem é capaz. Mário segura nas mãos de Valentina, diz que pode contar com ele para tudo
e pede que se aquele homem voltar a aparecer ali, ela lhe avise. Os dois se abraçam. Dona Margot diz a Vicente que não quer passar seus últimos dias em um hospital, que a vida é assim, os velhos se vão e eles devem seguir em frente. Vicente agradece Natália por todo o apoio que ela está prestando para sua avó e comenta que Dona Margot se sente bem com ela. Valentina diz a Sol que Félix voltou e se encontrá-la vai tirar sua vida. Sol tenta tranquilizá-la. Salma diz a Constanza que se o filho de André for menino e realmente for de Omar, Elias vai o querer para que seja instruído como um verdadeiro Haddad. Constanza se enfurece. Diz a Salma que diga ao marido dela que foi a coisa mais estúpida que já ouviu e que ele é um miserável. Ela ordena que a amiga e Elias se esqueçam daquele bebê, porque ela já está encarregada daquele assunto. Salma fica chocada pela atitude explosiva de Constanza. Dona Margot promete para Natália que se seu tumor for operável, ela não se negará. Ela diz que Vicente se apaixonou por ela e Benjamin já a vê como uma segunda mãe. Dona Margot pergunta o que ela sente por eles. Natália diz que adora Benjamin e confessa que já ama Vicente. Dona Margot fica muito feliz e emocionada pelo que ouve. Natália diz à senhora que nem ela e nem Vicente estão prontos para iniciar uma relação. Ela diz que não gostaria de perder a linda amizade que tem com o neto dela e arriscar uma relação que não funcionaria. Natália diz que jamais preencheria o vazio que a morte de Lúcia causou em todos. Dona Margot diz que eles não querem utilizá-la como uma substituta. Andréia volta para casa e conta para Constanza que foi ver seu pai na cadeia. Dona Margot insiste para que Natália dê uma chance para Vicente, mas ela resiste. A senhora diz que pode parecer egoísta de sua parte, mas que adoraria vê-los juntos antes de partir para Deus. Andréia diz a Constanza que não pode deixar seu pai sozinho e pede que a tia não se preocupe, pois não disse nada sobre o acordo delas. Constanza diz à sobrinha que os homens iguais ao pai dela nunca mudam. Félix liga para Adriano e diz que o endereço de Mário não é aquele que lhe passaram. Mário e Cláudio se reúnem. Cláudio diz a Mário que, se tratando daquele miserável, com certeza não é nada bom ele querer saber onde ele mora. Ele diz que talvez Mário disse algo que deixou Adriano furioso. Mário diz que Adriano suspeita que ele se apaixonou por Natália. Dona Margot tenta convencer João a desistir de seu casamento com Olga. Ela também pede a Zezé que se forme. Cláudio diz a Mário que se ele estiver realmente apaixonado por Natália, não deve se preocupar com Adriano, mas sim com o gorila do Vicente. Mário diz que às vezes acredita que a situação com Adriano fez com que Natália aceitasse que aquele tipo de homem se aproximasse dela. Valentina entra correndo na pensão e diz a Sol, diante de João e Zezé, que aquele homem está ali fora. Sol e os irmãos de Vicente vão até lá e Félix pergunta de Valentina Cruz. Eles dizem que não conhecem nenhuma Valentina. Mário diz a Gustavo que Cláudio deve seguir pressionando para que Constanza acredite que ele quer metade de seus bens. Cláudio conta para Teresa que Adriano está no país, preso. Sol diz a Valentina que aquele homem mostrou uma foto dela de quando trabalhava no bordel. Valentina fica desesperada e diz que vai embora. Zezé fica muito abalado pela condição de sua avó e Regina lhe abraça, apoiando-o. Mário chega na casa de Vicente e diante dele diz a Natália que precisa falar com ela. Valentina diz a Sol que eles não lhe entendem e que se denunciar Félix, ele vai ficar preso alguns meses e quando sair da prisão vai cobrar muito pior dela. Sol diz que são agente dela e que vão correr todos os riscos para defendê-la. Valentina aceita continuar na pensão. A sós, Mário diz a Natália que está sabendo que ela e Vicente passaram a noite juntos no Vale de Bravo. Natália confirma, diz que o carro sofreu uma pane e Vicente fez o favor de ajudá-la. Mário, revoltado, diz que ela cometeu um grave erro ao passar a noite com aquele homem. Vicente conta a Dona Margot que Benjamin fez um desenho dele e de Natália dentro de um coração. Dona Margot fica emocionada. Diz que isso quer dizer que Benjamin apoia os dois e que chegou o momento de Vicente refazer sua vida. Vicente confidencia à avó que ele e Natália se beijaram em Vale de Bravo. Natália diz a Mário que lhe parece absurdo ele acreditar nas fofocas que ouviu sobre ela.
Mário diz que lhe fala como amigo e que seu comportamento poderá dar o que falar para gente como essa. Natália diz a Mário que não deve explicações para ele sobre seus atos, e o que diz às pessoas não lhe afeta e não lhe importa. Mário diz que Vicente talvez esteja pensando que tenha mais chance com ela. Ele confessa que lhe ama e que quer ela para ele. Natália diz a Mário que não sabe como fazer para ele entender que não é um troféu e nenhum objeto que ele pode reclamar como se fosse sua propriedade. Mário diz que não é sua intenção, e Natália ressalta que não vai permitir que ele lhe reclame algo como se fosse seu marido. Ela diz que não sente o mesmo por ele. Mário pergunta então o que ela sente por Vicente, mas Natália nega a conversar sobre seus sentimentos com ele. Mário se desculpa e diz que só queria protegê-la. Natália diz que não pediu nada para ele e não precisa que lhe cuide. Sol diz a Olga que se alguém perguntar de Valentina, é para ela negar que a conhece. Andréia convence Regina a voltar a morar com Natália. Regina fica surpresa ao saber que Andréia foi na prisão ver Adriano. Cláudio visita Constanza para tentar chegar a um acordo com ela, mas Constanza está disposta a levar o caso para os tribunais. Sol diz a Gustavo que quer a bênção de ter um filho dele. Gustavo fica tenso. Regina não quer saber nada de Adriano, enquanto Andréia já está iludida com o papai bandido. Andréia diz à irmã que o pai delas segue amando sua mãe e que devem juntas convencê-la a perdoá-lo. Regina dá um fecho na irmã e diz: se o Omar voltasse arrependido, depois de ter beijado outra mulher, te abandonado, você o perdoaria? Andréia responde que nunca. Em Londres, Omar está bebendo em um bar e Verônica chega ali. Cláudio diz a Gustavo que Constanza não quer chegar a nenhum acordo e que deverão resolver o caso nos tribunais. Natália diz a Vicente que o erro deles está se transformando em um pesadelo, devido às fofocas no bairro. Ela diz que o melhor é eles se manterem afastados e que não quer mais escândalos em sua vida. Vicente fica triste e Natália se retira. Omar diz a Verônica que acreditava que ela estava se escondendo da polícia. Verônica diz que o culpado já está preso e que, diante da lei, ela é inocente. Omar diz que todos sabem que ela foi cúmplice de Adriano. Verônica descobre que Omar cometeu algum crime e quer saber o que ele fez. Omar responde: nada que o poder do meu pai não pôde apagar. Natália não para de pensar em Vicente e ele nela. No dia seguinte, Omar acorda em seu apartamento em Londres e Verônica está ali. Verônica diz a ele que estava muito bêbado e que Salma jamais lhe perdoaria se deixasse seu chuchu em um bar. Natália volta a visitar Adriano na cadeia para recriminá-lo por dizer a Andréia que se ela quisesse, ele lhe daria uma autorização para se livrar de seu bebê. Adriano tenta dar explicações, mas Natália é firme com ele. Natália briga com o marido por ter vendido uma casa, falsificando sua assinatura. Adriano diz que teve que fazer assim para impedir que a propriedade fosse embargada, mas que ela poderia ficar com a casa, já que não tinha as escrituras. Natália diz que não é igual a ele e jamais tiraria uma família de sua casa. Adriano, nojento, diz que ela tem uma alma muito nobre e isso é o que mais gosta nela. Natália diz que não está ali para falar de seu amor e de seu falso arrependimento, e sim para esclarecer algumas coisas com ele. Ela conta que Verônica ligou para ela. Verônica diz a Omar que na noite anterior ele lhe disse que também merecia estar preso e questiona novamente o motivo. Omar diz que não quer falar sobre isso. Verônica diz que enquanto ele dormia, ela e Elias tiveram uma longa conversa. Já sabe o que ele fez e só queria escutar sua versão. Natália diz a Adriano que Verônica sabe da gravidez da Andréia e que ela estava no Vale de Bravo e exige saber como ela sabe de tanto. Adriano diz que cometeu o erro de se envolver com Verônica, mas nunca teve importância nenhuma para ele. Ele diz que Verônica cometeu a fraude por suas costas e o mantinha ameaçado. Natália diz que não acredita em nada do que ele diz. Hipócrita, Adriano diz que prefere a cadeia e estar próximo dela e de suas filhas. Natália diz que Mário viu ele e Verônica aos beijos no aeroporto e questiona se isso também Verônica o obrigou. Adriano, ceboso, fica com a cara no chão e diz que Verônica é o próprio diabo. Por ordens de Vicente, João Gabriel começa a derrubar o muro. Regina chega ali e diz que ele poderia derrubar o muro outro dia.
Chateado, João diz que está fazendo aquilo por grana, porque quer se casar logo com Olga. Regina critica Olga e João diz que pelo menos ela tem mais decência que Natália. João Gabriel diz que todo o bairro já sabe que a senhora Natália e Vicente são amantes. Regina enfrenta João e ele diz que seu irmão foi de romance com a mãe dela para o Vale de Bravo. João Gabriel diz que Vicente foi revisar a suspensão do carro e acabou se divertindo com Natália. Furiosa, Regina dá uma bofetada nele. Regina diz a João que ele é um idiota e que sua mãe jamais andaria com Vicente. Ela diz que sua mãe acabou de sair de uma relação e que não quer saber de homens. João Gabriel diz que isso é o que ela acha e pede que pergunte a Natália para ver se ela se atreve em dizer a verdade. Natália diz a Adriano que durante 20 anos não percebeu o ser humano que ele é. Ela diz que se for verdade que Verônica lhe manipulou, então ele é um imbecil. Adriano diz que quer o perdão dela, de recompensá-la por todo o mal que fez. Natália diz que amava muito ele, mas nada daquilo era real e que viveu em um castelo de mentiras. Ela diz que nada do que ele diga ou faça irá fazer ela acreditar nele novamente e se retira. Elias visita Constanza e diz que ele e Salma não estão contentes pelo grande interesse dela no filho de Andréia. Constanza diz que é tia de Andréia e já são razões suficientes. Andréia chega ali e Elias diz: Constanza, quero que fique claro que se o bebê for homem, sua caridade de nada servirá. Está avisada. Verônica diz a Omar que sabe que ele está carregando um grande peso na consciência. Omar fica indignado pelo pai ter o delatado para Verônica. Ele diz que se lembrasse do que aconteceu aquela noite, iria se entregar, mas existe algo dentro dele que diz que ele não é o culpado. Constanza diz a Andréia que enquanto ela estiver com ela, não permitirá que os Haddad lhe façam mal. Na rua, Vicente avista Regina e tenta falar com ela. Regina o ignora e diz a Zezé que precisa da ajuda dele em algo. Constanza diz a Andréia que a única preocupação dela é o seu bebê. Andréia diz que não vê a hora do bebê nascer para recuperar sua vida. Natália não consegue vender seus bolos na cafeteria do hospital, porque a gerente faz preconceito com ela por ser esposa de um criminoso. Regina diz a Zezé que não é nada legal as pessoas dizerem que Vicente e sua mãe têm um romance. Zezé diz à amiga que acredita que seu irmão esteja apaixonado pela mãe dela. Regina fica mais indignada. Verônica conversa com Elias. Diz que está cumprindo a sua parte, mas que ele deve ajudá-la a recuperar o dinheiro que Adriano lhe roubou. Elias diz a Verônica que acredita que não poderá evitar que Adriano saia da cadeia, pois ele está comprando muitas pessoas. Natália chega em casa e se alegra ao ver o muro derrubado. Verônica se recorda de quando ela e Tânia beberam vinho juntas. Verônica reincriminou Tânia por ser a culpada dela ter perdido seu dinheiro. Ela humilhou a amiga, diz que perdeu tempo tentando fazer ela ser parecida com ela, mas não se deu conta que a maçã estava podre. Tânia se humilhou e disse a Verônica que ela era seu exemplo, o que mais queria ser na vida. Verônica havia envenenado o vinho de Tânia. Ela disse que não é a primeira vez que utilizava aquele veneno, e Tânia acabou morrendo. Em um traço de psicopatia, Verônica deixou uma rosa com Tânia e disse: O único que eu sinto é que você não faz parte das minhas roseiras favoritas. Natália se alegra por Regina voltar a morar com ela. Regina pergunta à mãe se é verdade que aconteceu algo entre ela e o Sr. Vicente quando foram para o Vale de Bravo. Natália diz que não entende porque ela lhe pergunta isso e jura que não dormiu com Vicente. Regina diz que isso foi o que João Gabriel lhe disse e que acusou ela e Vicente de serem amantes. Natália fica revoltada e Regina diz que Zezé acredita que Vicente esteja apaixonado por ela. Vicente chega em casa e Natália lhe dá uma bofetada. Ela diz que pensou que ele era um homem discreto, um cavalheiro, mas se equivocou. Vicente não entende nada e Natália diz que a culpada é ela por confiar em um homem que não merece. Ela diz que ele contou para seus irmãos e que com certeza encheu a boca para dizer que a beijou. Natália diz que João Gabriel teve o descaramento de dizer à sua filha que eles são amantes. Vicente jura que jamais disse a seus irmãos o que aconteceu na cabana, mas Natália não acredita nele. Ela diz que pensava que ele era um homem diferente.
Vicente tenta se explicar, mas Natália diz que ele lhe decepcionou. Cláudio diz a Adriano que já entregou os subornos dele. Ele diz que agora que ele pagou sua liberdade, quando irá sair da cadeia. Adriano sorri e diz que será uma surpresa. Vicente diz a Natália que sabe que ela é uma mulher de respeito, que para ele aquela noite não foi um erro, pois plantou algo em seu peito que não quer deixar morrer. Natália diz que só quer pedir que aquilo não volte a se repetir. Vicente diz que não quer perder a confiança dela e se retira. Vicente vai ao salão de Sol e pergunta se ela disse algo a alguém sobre o beijo dele e de Natália. Sol jura que não disse nada, e Vicente conta o que João disse para uma das filhas de Natália. Vicente vai atrás de João Gabriel e é grosseiro com ele. João pergunta o que está acontecendo. Vicente responde: é que um dos meus irmãos anda abrindo a boca sem pensar nas consequências. Você se esquece muito rápido das burradas que faz. O que você disse para a Regina? João diz que só queria incomodar Regina, e Mário ouve a conversa entre os irmãos. Vicente diz a João Gabriel que ele inventou a pior fofoca de uma mulher decente como Natália. João diz que Regina foi quem começou, porque falou mal da Olga. Vicente diz a João que ele lhe decepciona demais e se retira. Ele se encontra com Olga na rua e diz que lhe dá muita raiva das pessoas que inventam as coisas de outras. Olga, cínica, diz que não entende por que ele fala isso com ela. Vicente pede que ela não se faça de sonsa, porque sabe das coisas que ela diz de Natália. Ele diz a Biscate que ela tem um pensamento retorcido e que nem todas as mulheres são como ela. Furiosa pela verdade, Olga dá um tapa em Vicente. Vicente diz: que pena que por inveja você se dedica a falar mal de alguém que não fez absolutamente nada para você. O João e você são tal para qual. Regina pede desculpas a Natália. Diz que nunca duvidou dela, mas que quer saber se ela sente algo pelo Sr. Ramírez. Natália diz que nesse momento seus pensamentos e coração são unicamente para ela e sua irmã. Vicente diz à avó a fofoca que João fez. Dona Margot diz que João não é ruim, mas está sendo influenciado pela namorada. Sol expulsa João Gabriel da pensão pelas fofocas que ele anda fazendo de Natália. Ela diz a Olga que ela só se salva pois é sua prima, e a mãe dela pediu que lhe cuidasse. Fernanda diz a Vicente que a melhor maneira de conquistar uma mulher é ele sendo ele mesmo, provocando atração nessa mulher. Ela dá vários conselhos para Vicente. Fernanda diz que sabe que a mulher que ele quer conquistar é Natália. Regina diz a Zezé que falou com sua mãe e ela lhe explicou tudo. Fernanda diz a Vicente que parece muito romântico o que ele sente por Natália, lhe motivar para ser um homem melhor. Vicente sorri. Anoitece. Gustavo diz a Sol que seu divórcio está se complicando. Sol diz que o importante é que já são felizes e serão ainda mais quando tiverem seu filho. Mário propõe a Natália investimentos para abrir seu próprio negócio. Todos apoiam. Natália agradece a oferta de Mário, diz que não quer respondê-lo de forma impulsiva e pede um tempo para pensar. Todos estimulam Natália para que ela aceite. Teresa dá ideia para que façam uma pousada. Vicente chega ali. Andréia observa as roupinhas de seu bebê, chama Adélia e diz que aquelas coisas são de sua tia Constança e manda ela levar para seu quarto. Natália dá comida na boca de Vicente e comenta sobre a ideia de abrir um restaurante em uma pousada. Vicente apoia o negócio de Natália. Depois, a sós, Natália pergunta se poderia montar seu negócio na casa deles e que Mário será seu sócio. Constança vai à pensão para falar com Sol. Vicente diz a Natália que além de aguentar uma pousada em sua casa, terá que aguentar um idiota no meio disso, se referindo a Mário. Natália pergunta se ele está de acordo de montar a pousada na casa. Vicente aceita, mas que ele também quer fazer parte dessa sociedade. Constança pergunta a Sol se ela não sente vergonha de ser amante de seu marido e, além de tudo, viver em sua pensão. Sol diz que não, pois nunca foi amante e sempre se manteve afastada enquanto Gustavo estava com ela. Constança diz que logo ela perceberá que o inseto do Gustavo é muito pouco homem. Sol diz: então foi por isso que você procurou outro homem para fazer ele de corno? Constança manda Sol desocupar suas propriedades. Sol diz que existe um contrato, mas Constança diz que quer que
todos aqueles imundos que vivem ali vão embora com ela. Depois, Sol diz a Gustavo que Constanza foi ali para lhe humilhar e falar mal dele, mas esconde que ela mandou ela sair de suas propriedades. Olga busca a ajuda dos espíritos para que Vicente se apaixone por ela. Valentina a surpreende. Vicente anuncia a todos que também será sócio da pousada. João Gabriel chega ali com muita música e Vicente diz que é para comemorar o novo negócio. Constanza também chega ali. Valentina apaga a vela de Olga e diz que ela passou dos limites. Ela diz que pensou que ela gostava de João e que ele é um homem muito bom. Olga diz que João pode ser o namorado perfeito, mas jamais será o Vicente. Constanza diz que é um horror viver naquele bairro e aguentar aquela gente. Zezé diz a Vicente que João levou a música até ali para tentar reconciliar ele e a senhora Natália. Vicente diz que eles estão bons para fazer ele passar vergonha. Constanza diz a Natália que Sol vai desocupar a pensão e o salão de beleza e propõe que ela e o restante da família vivam na pensão. Natália diz a Constanza que não pode aceitar sua proposta, sabendo que muitas pessoas serão despejadas sem um lugar para ir. Ela diz à irmã que sua única intenção é incomodar Sol por Gustavo ter se apaixonado por ela. Constanza ironiza e diz: "Obrigada pelo seu apoio e compreensão, irmãzinha." Depois, Natália pede que Mário e Vicente se respeitem como sócios e levem o início do negócio em paz. No dia seguinte, Natália conversa com Sol e diz que não lhe julga. Sol jura a Natália que durante muitos anos ela e Gustavo se amaram em silêncio. Natália diz que tentou convencer Constanza para não lhe tirar da pensão. Gustavo chega ali. João Gabriel e Vicente fazem as pazes. Valentina conta para Mário que a senhora Constanza disse a Sol que devem desocupar o mais rápido possível a pensão. Ela pede a ajuda de Mário para resolver aquele assunto. Regina visita Adriano na cadeia e o olha com desdém. Adriano diz: "Regina, meu amor, minha pequenina, me perdoa, por favor." Regina diz: "Não me interessa o que você tenha para me dizer, senhor Cantu. Eu só vim pedir uma coisa. Quero que você dê o divórcio para minha mãe." Omar liga para Andréia e a surpreende. Regina diz a Adriano que sua mãe não sabe que ela foi ali vê-lo e ele já não é mais nada dela. Ela diz que sua mãe não merece seguir casada com um criminoso. Adriano tenta falar com a filha, mas Regina é implacável com o pai. Ela pergunta se o pai esperava que ela o recebesse com abraços e beijos depois de tê-las abandonado. Regina diz que talvez Andréia acredite nele, mas ela não, e não o falta com respeito porque sua mãe sim, lhe deu uma boa educação. Omar jura para Andréia que tentou falar com ela antes de ir para Londres. Andréia o recrimina e diz que ele foi sem se importar com ela. Ela diz que ele fugiu somente para escapar de sua responsabilidade. Omar diz que sim, que lhe deu medo de enfrentar suas responsabilidades e que é um covarde. Andréia diz que sim e se arrepende de tê-lo amado. Ela diz que ele a perdeu para sempre e manda nunca mais ligar para ela. Regina enfrenta Adriano. Diz que ele fugiu com sua amante, que era a melhor amiga de sua mãe e que ainda teve a audácia de fazer uma festa para humilhar sua mãe. Ela diz que ele fugiu para se esconder, como o ladrão que é. Adriano diz que jamais pensou que sua filha iria falar com ele daquela maneira. Regina responde: "E eu nunca pensei que o meu pai, que adorava com toda a minha alma, iria romper nossa família dessa maneira. Tomara que você nunca saia da cadeia e aqui pague pelo que fez." Regina se retira. Na saída do presídio, Zezé espera Regina e ela lhe abraça. Regina desabafa com ele e Zezé lhe dá todo o seu apoio. Sol conta para Gustavo o que Constanza quer fazer e ele promete resolver o assunto. Andréia conta para Constanza que Omar ligou para ela. Constanza se surpreende e pergunta se falaram do bebê. Andréia diz que não, que ele pouco se importa que ela terá um filho seu. Constanza diz que muitos homens são assim e Andréia diz que odeia Omar. Omar conta para Verônica que falou com Andréia e ela disse que ele é um covarde. Verônica diz que se Andréia pensasse que ele fosse inocente, ela teria reagido de outro modo. Gustavo vai atrás de Constanza e diz que ela não vai tirar a Sol e nenhum inquilino da pensão. Constanza debocha e diz: "Não é possível que aquela cabeleireira
tenha tirado o homem escondido dentro de você. Gustavo diz que está disposto a renunciar tudo no divórcio, em troca que deixe a propriedade que foi de seus pais e a mecânica. Zezé diz a Regina que lhe admira, pois mesmo passando por tudo o que está passando, sempre tem um sorriso. Constanza questiona Gustavo como ele tem a ousadia de pedir a pensão para a amante dele. Ela diz ao marido que está se encarregando para ter o que sempre desejou. Natália diz a Vicente que conversou com a doutora, e parece que existe esperança no caso de Dona Margot. Dona Margot não quer fazer a cirurgia para remover o tumor. Vicente se anima pelo caso de sua avó ter solução. Ele segura as mãos de Natália, diz que não tem forma de agradecê-la por tudo que está fazendo por sua avó e ressalta que sabia que desde que a conheceu, que ela seria uma bênção em suas vidas. Vicente e Natália quase se beijam e Mário chega ali. Dona Margot pede a Teresa que peça a Cláudio que lhe ajude para fazer seu testamento. Mário conversa com Natália sobre o negócio deles e Vicente aproveita a situação para provocá-lo. Adriano sai da cadeia e está disposto a recuperar tudo o que era seu. Olga diz a João Gabriel que se ele quer tanto sua mecânica, a senhora Constanza pode ajudá-lo. Ela aconselha que ele peça dinheiro emprestado para ela, para abrir sua mecânica ali no bairro. Regina diz a Zezé que eles devem estudar muito para passarem no exame. Zezé diz que não vai desgrudar dela e faz elogios à moça. Teresa diz a Natália que ela terá que conversar com Dona Margot, porque ela não quer se operar. Natália vai ao quarto da senhora e leva umas tortinhas para ela. Ela pergunta como está isso de ela não querer se operar. Dona Margot diz que sente medo dos hospitais e não tem confiança. Natália diz que essa cirurgia significa para ela viver mais com as pessoas que ama. Adriano se instala na casa de Verônica e diz a Cláudio que ela nem sabe que ele está ali. Mário diz a Constanza que salvou as propriedades dela e não há nada que Gustavo possa reclamar no processo. Constanza se surpreende quando o Mário pede como pagamento de seus honorários a pensão e a mecânica. Adriano conta para Cláudio sobre os insultos de Regina e garante que vai recuperar sua família. Constanza diz a Mário que não quer que Gustavo fique com a mecânica e que Sol continue em sua propriedade. Mário diz que sente muito, mas que é inegociável o que ele quer. Mário ameaça Constanza, diz que tem todas as provas do que fez e ela sabe muito bem que é algo ilícito. Muito bem, Mário, colocou essa rabugenta chata no lugar dela. Depois, Félix vê Mário na rua. Mário pergunta quando ele saiu da cadeia e o que faz ali. Félix diz que manda uma mensagem para ele da cadeia e lhe agride. Mário chega na pensão e Valentino vê machucado. Ele diz que se encontrou com um ex-companheiro de cela e lhe pegou desprevenido. Mário conta que esse homem se chama Félix e tem uma cicatriz horrível no rosto. Valentina fica em choque e revela que ele é o desgraçado que está atrás dela. João Gabriel se desculpa com Natália pela burrada que fez, em relação ao que disse a Regina. Ele diz que sua cunhada Lúcia era especial e que ela deve ser assim também, para que Vicente goste tanto dela. Vicente compra as primeiras mercadorias para a pousada. Ele entrega umas flores para Natália e ela sorri feliz. Adriano chega em frente à casa de Vicente. Mário chega ali, vê Adriano e lhe dá um soco na cara. Ele diz que ele não precisa mandar lhe baterem, pois está ali. Natália diz a Vicente que gostou das flores, são muito cheirosas e bonitas. Vicente acaricia seu rosto e diz que são iguais a ela. Adriano e Mário discutem e trocam insultos. Mário exige que Adriano diga o paradeiro de Félix, mas ele se faz de idiota, fingindo não saber do que Mário fala. Adriano diz que a única coisa que quer é que sua família o perdoe. Mário diz que não vai permitir que ele se aproxime de Natália. Adriano diz que Natália é sua esposa, mas Mário garante que ela jamais irá perdoá-lo. Adriano humilha Mário e diz: "Você acha que a Natália vai querer um medíocre como você? Se você nunca foi homem suficiente para Verônica, entenda, estúpido, muito menos para a Natália." Adriano desfere um soco em Mário, diz que não precisa contratar ninguém para quebrar a cara dele e se retira. Vicente e Natália cozinham juntos e ele derruba azeite na mesa, se queima e faz várias presepadas na cozinha. Os dois se divertem com a situação.
Valentina cuida dos ferimentos de Mário. Mário garante que Félix jamais voltará a machucá-la. Valentina diz a Mário que eles têm muito em comum. Fizeram eles de trouxas, romperam seu coração e os dois estão apaixonados de alguém que nem lhes nota. Mário pergunta se Valentina está apaixonada por alguém da mecânica. Valentina diz que essa pessoa tem os olhos muito bonitos. No dia seguinte é aniversário de Natália. Para a surpresa e decepção dela, nem Regina e nem Teresa lembram da data. Natália se surpreende ao ser informada por um taxista que alguém preparou uma surpresa para ela e vai levá-la. Natália acredita que tenha sido Vicente e se pergunta como será que ele soube. Mais tarde, Natália chega ao local da surpresa e entra em choque ao ver Adriano, que diz: "Feliz aniversário, meu amor."